É, pessoal, tá tendo uma treta pesada aí no time do Flamengo, né? Aí o Mauro César trouxe aí na mídia toda essa treta do Flamengo com o Felipe Luiz, o Boto, o Pedro e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que está acontecendo, quer ficar por dentro de tudo que a mídia está trazendo sobre essa treta e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Nesse vídeo aqui na tarde de quarta-feira, depois de, na manhã de quarta, o jornalista Mauro César Pereira ter trazido no seu blog no UOL a informação de que o Flamengo veria com bons olhos negociar o Pedro por um valor que faça sentido, ao mesmo tempo que o Pedro quer jogar mais minutos, ao mesmo tempo que o Felipe Luiz entende que vai ter dificuldade de encaixar o Pedro no que ele quer de futebol. Isso foi trazido pelo Mauro César Pereira nos canais dele. No início ou no meio da tarde, o Flamengo soltou uma nota oficial negando a informação que o Mauro César trouxe, e aí trazendo aquele discurso que já está decorado, dizendo que o Flamengo não tem interesse de negociar ninguém que está no plantel, que o Flamengo não vai fazer negociação, ou seja, não vai ficar abrindo negociação por nenhum jogador, que se quiserem chegar e pagar um valor justo e pagar multas, no caso, como no caso do Gerson, ok, mas que o Flamengo não ia fazer negociações porque não tem interesse em negociar jogadores do atual plantel. Depois dessa nota oficial, o Mauro César Pereira reforçou a informação que ele trouxe, dizendo que tudo que ele disse está sendo bancado, inclusive postando algumas imagens de supostos diálogos de pessoas do departamento de futebol do Flamengo, dizendo que o Pedro eles veriam o Pedro com bons olhos, inclusive nesses diálogos de WhatsApp, depreciando a própria mercadoria mercadoria é um termo ruim, né? Mas o próprio ativo do Flamengo, dizendo que hoje não vê ninguém pagando um valor bom pelo Pedro, que hoje dizendo que o Pedro está em baixa. Então tudo isso trouxe o Mauro César Pereira. Eu não tô aqui para nem comprar o lado do Flamengo, nem desmentir o lado do Flamengo, nem comprar o lado do Mauro César, nem desmentir o lado do Mauro César, até porque eu acho que não é meu papel como jornalista falar sobre isso. A informação que eu tenho é que o Pedro não quer sair do Flamengo neste momento, que sim, ele quer jogar mais minutos. Isso é um fato. A informação que eu tenho é que ele quer jogar mais minutos, mas que ele não quer sair do Flamengo. É a informação que eu tenho. Do lado do Flamengo, tá muito esquisito que esse tipo de postura de dizer que ninguém tá em negociação vem acompanhado do Boto, do José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, falar muitas coisas sobre transferência. Logo ele que chegou dizendo que o departamento de futebol do Flamengo seria algo totalmente fechado, inclusive elogiei ele no vídeo que fiz aqui no canal, ele chegou dizendo, o departamento de futebol do Flamengo vai ser fechado, só pra gente, só pra quem trabalha aqui dentro, não vai ficar frequentando dirigente, torcedor, essas coisas. E o Boto parece que tá gostando da vida de ser dirigente de um time com a repercussão como o Flamengo, ou se está gostando da vida de ser influenciador ou algo próximo disso. O Boto falando demais, dando muita entrevista para falar de coisas que jogam contra o Flamengo, como por exemplo, quando ele deu entrevista à Gazeta dello Sport. Aliás, o Boto querendo dar muitas entrevistas para veículos estrangeiros, que não sei se ele está querendo se promover fora do país, mas enfim, ele deu uma entrevista na Gazeta dello Sport, e aí perguntando, se você tivesse que contratar um jogador do Juventus, quem seria? E aí ele disse o Vlahovic, que é um atacante da mesma posição do Pedro, o Vlahovic que hoje é reserva da Juventus, né? Perdeu a vaga para o Kolo Muani, que chegou no início do ano de 2025. Então assim, e aí você, logicamente você vê muito claramente que esse nome do Vlahovic não foi
é soltado de qualquer jeito. Não foi uma coincidência. Depois até o Boto, no ambiente dos treinos do Flamengo nos Estados Unidos, ele disse, quiseram criar uma coisa em cima de um nome. Eu disse o primeiro nome que veio à mente. O Boto meteu uma dessa, um cara que trabalha, um dirigente profissional, um dirigente que conhece de como funciona o mercado do futebol e como funciona a repercussão do futebol, soltar uma dessa do atacante, do nome de um atacante que seria, no caso, concorrente de um dos principais nomes do time que você tá, de um jogador que tá voltando de lesão. Então, assim, para mim, o Boto, que já tinha cedido... Pessoal, eu acho assim, os caras estão querendo mesmo tirar o Pedro do Flamengo aí, né? Saiu esses dias aí essa repercussão que o Pedro não marcava, tal, e agora tá em baixa, vem voltando de lesão, né? Os caras estão querendo, eu acho que trocar o Pedro aí, certamente, né? E para nós entender essa história aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, nessa treta começou quando o Mauro soltou esse vídeo aqui, tá? Soltou também esse vídeo aqui a respeito dessa treta aí. Evidentemente, como manda a ética jornalística preservando a fonte que não pediu off, então divulgar a informação é correto, está muito claro. A pessoa é uma pessoa importante do clube, uma pessoa que fala na possibilidade de vender o jogador se surgir uma proposta, fala o valor esse que eu nem revelei inicialmente porque achei tão pouco que poderia ser uma confusão, um ato falho, deixei para checar depois. Vejo nos comentários das postagens alguns ingênuos, torcedor ingênuo, falando que o jornalista quer criar crise. O jornalista não tem que criar crise, tem que dar informação, meu irmão. Se você for bobo, otário, a ponto de achar que o papel nosso na imprensa é proteger o clube de crise, não importa o clube, meu irmão. Pode ser o clube que você torce, pode ser o que for. Você tem informação, você dá informação. Os prints estão aí, evidentemente eu tenho todos eles aqui salvos. O diálogo com a pessoa sabe que os diálogos são verdadeiros. A nota é bizarra. O clube preferiu não retificar. Então, tá aí. Agora, se você quiser acreditar no clube, não quiser acreditar em mim, não sei por que você está me seguindo. Não deveria me seguir. Se você quiser ser ingênuo a ponto de acreditar em dirigente de futebol, né? Achando que você pode colocar a mão no fogo por eles, pelas decisões, ou pelas opiniões, ou pela postura que eles têm, também boa sorte para você. Aqueles que respeitam o meu trabalho, muito obrigado, continue seguindo, aí estão as informações, evidentemente não vão vender o Pedro, né? Mas se aparecesse alguém, venderiam por uma bagatela se dependesse dessa pessoa do diálogo nos prints. Acho que está dado um recado muito claro, muito direto, muito objetivo do Felipe Luiz, de que o Pedro hoje, por características e também pelo momento de recuperação de lesão, está claro que o Pedro não faz parte do plano inicial de jogo do Felipe Luiz. E eu não estou aqui, por enquanto, dando opinião, tá? Se eu concordo, se eu não concordo, eu estou constatando. No momento, é isso. E aí começa a surgir um monte de coisa. Vai vender o Pedro? Não vai vender o Pedro? O Pedro está descartado? O Pedro tem que sair? O Pedro não tem que sair? Vamos lá. Eu acho o Pedro prime, sim, prateleira de centroavantes do futebol brasileiro. Pedro está no topo, está no prime. Se o Pedro estiver no mercado, qualquer possibilidade, né, qualquer cheiro de não queremos mais, estamos vendendo, não vai faltar comprador. Vai ser uma guerra para ter o Pedro. Eu não abriria mão de um jogador como o Pedro. Mesmo se eventualmente ele não se encaixar no plano de jogo do Felipe Luiz, se o Pedro nesse momento não for o titular, eu não abriria. A não ser que a relação dele com o Felipe Luiz seja algo impossível de remediar, o banco de reservas, a situação de banco tenha desgastado tanto essa relação a ponto de um não conseguir trabalhar mais com o outro, aí é difícil, mas não parece ser o caso. Não temos nenhuma informação que vá nessa linha, pelo menos até agora, né? E a segunda hipótese é o Flamengo está precisando muito de dinheiro. Eu acho que não é o caso, né? A questão do Flamengo tá precisando de dinheiro, eu acho que também não é o caso, tá? O Flamengo não tá precisando de dinheiro. Eu acho que a relação também com o Felipe Luiz não deve ser desgastante. Eu acho que mais essa questão técnica mesmo, né? Estão reclamando muito que é por conta da marcação. Ele não consegue marcar. Já tem uma Arrascaeta que não marca. Ficar com dois jogadores que não marca, fica mais pesado. Agora está o Gerson. Não sei o porquê, né? Mas e aí? Vocês mandariam o Pedro embora ou não?
né? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí a questão dessa situação do Pedro, né? O que é que vocês acham aí? O Pedro deve permanecer no time do Flamengo, o Pedro deve ir embora, vocês venderiam o Pedro, ficariam, vocês jogariam com o Pedro mesmo sem ele ser um bom marcador, né? Qual a situação? O que é que vocês fariam nessa situação aí com o Pedro, né? O Pedro, que é um dos caras, né, que a torcida mais gosta aí no time do Flamengo, está passando por essa situação, vem de uma lesão, né? O cara se esforçou para voltar, voltou, deu aquele, teve um pequeno auge ali e depois, né, caiu novamente. Mas assim, acredito que se der tempo ao tempo, se der tempo ao cara, ele vai voltar sim. O Pedro é um grande jogador, né, um grande centroavante, e eu acredito que ele tá com fome de gol, ele tá querendo minutagem, né? Ele tá querendo se adaptar mais ainda, né? Eu acredito que agora também no Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, ele vai ter tempo, né, para jogar. Mas basta também, quando tiver as oportunidades, ele agarrar as oportunidades, começar a fazer gols, porque quando ele voltou e começou a fazer gols, a torcida estava aclamando, né? Agora que ele deu essa queda, a torcida também não está aclamando tanto, mas para isso ele precisa provar dentro de campo. Também precisa se conciliar com as minutagens, tem toda essa questão, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação do Pedro. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!